Fala pessoal, você está no canal Sabe Explica. O jogo de hoje é Claim. Claim é um jogo de 2017 do autor Scott Almes, publicado aqui no Brasil pela Paper Games, como parte da sua linha Pocket. Esses jogos da Paper Games, essas caixinhas pequenas. De que se trata Claim, né? Na história do jogo, nós temos um rei que morreu e nós teremos dois pretendentes lutando pelo trono. Na verdade, os pretendentes precisam alcançar o favor, a preferência das diferentes raças que vivem lá no reino, certo? Nós temos 5 raças, 5 diferentes povos. Opa, caiu um sleeve aqui sem querer. O sleeve tá meio detonado. Nós temos 5 povos e esses povos vão escolher o novo rei dentre 2 pretendentes, porque Claim é um jogo para apenas 2 jogadores, certo? Que usa a mecânica de vasas, certo? Para quem já é mais aí habituado a esse mundo dos jogos de tabuleiro, jogos de cartas, a explicação que eu vou dar agora pode ser um pouco chover no molhado, mas no meu canal eu sempre gosto de fazer todos os vídeos com uma linguagem que seja acessível também, principalmente para quem está chegando agora no mundo dos jogos de tabuleiro. Essa é a nossa característica do canal, digamos assim, né? Então, para quem não sabe, para quem não conhece os termos, jogo de vaza são aqueles jogos onde você tem diversos naipes, né, diversos grupos de cartas, diversos naipes, com valores entre si, diversos valores dentro de cada naipe. Então, o primeiro jogador, numa rodada, né, numa vaza, daí que vem o nome, o jogo é disputado em várias rodadas, cada rodada é chamada justamente de vaza, e numa vaza sempre vai ter um jogador inicial que baixa uma carta de um determinado naipe e os demais jogadores devem seguir o naipe, ou seja, colocar cartas do mesmo naipe que foi jogado pelo jogador inicial. E aí que vai ganhar aquela vaza, como se diz, o jogador que tiver jogado a carta de maior valor do naipe certo, né, do naipe da vez. Caso o jogador não tenha uma carta do naipe certo, do naipe da vez, ele joga uma outra carta qualquer, mas essa outra carta qualquer vai sempre perder a vaza, independente do valor. Em outras palavras, é a dinâmica básica do jogo de sueca, por exemplo. Por que eu estou fazendo essa explicação prévia? Que, como eu disse, para quem já é habituado aos jogos, ao mundo dos jogos, vai ser um pouco chover no molhado, porque ao longo do vídeo, necessariamente, eu vou acabar usando alguns termos típicos desses jogos, como, por exemplo, seguir o naipe, vencer uma vaza, o naipe da vez e coisas do gênero, e aí vocês já entendem do que eu estou falando, né? Com essa explicação prévia que eu dei, vocês entendem do que eu estou falando, né? Essa é a estrutura básica de uma vaza. O jogador inicial joga uma carta de um determinado naipe, todo mundo então tem que seguir o naipe, isso é, jogar uma carta daquele mesmo naipe que o jogador inicial jogou. E se você não tiver uma carta do mesmo naipe, você pode jogar, você deve, aliás, jogar uma outra carta qualquer. No final, ganha a vaza o jogador que jogou a carta de maior valor do naipe da vez. E aí você vai e joga outra vaza e outra, e no final existe uma contagem de pontos. Dependendo isso é a estrutura básica, em cima dessa estrutura básica, diversos jogos subvertem ela de diversas formas, né? Como, por exemplo, dizer que você pode jogar um outro naipe sem ser o naipe da vez, mesmo que tenha uma carta na mão do naipe da vez, ou dizer que você vai ganhar pontos daquele jogador que vencer menos vazas e não que vencer mais, ou não utilizar naipes, existem até mesmo vasos que não tem naipe, né? O céu é o limite, né? Mas dentro dessa estrutura básica, digamos assim. Como eu disse, é a estrutura do jogo de sueca, por exemplo, de bridge. Então vamos lá, explicado o que é uma vaza, para quem não é acostumado com o termo, vamos explicar como é que se joga o jogo. Como eu falei, é um jogo para apenas 2 jogadores. Os jogadores vão pegar esse baralho aqui de cartas e vão dividir 13 cartas para cada um. Cada jogador vai olhar a sua própria mão de cartas, evidentemente. Não vai mostrar para o adversário. Opa, eu peguei aqui, desculpa, misturei sem querer aqui essa carta, que ela é apenas uma carta de auxílio de jogador. Então vou puxar outra para completar. Perdão pelo vacilo. Então cada jogador com 13 cartas na mão. E a característica do Claim é que ele é uma vaza dividida em 2 fases. Onde na primeira fase nós vamos montar o baralho, montar a nossa mão de cartas, que será utilizada na segunda fase, e a segunda fase de fato é a que vai determinar o vencedor, certo? Como vocês verão. Então é uma vaza com um toquezinho da mecânica de construção de baralho. Ou seja, essas 13 primeiras cartas que nós recebemos aleatoriamente vão servir para que a gente adquira um segundo grupo de cartas,
Nesse segundo grupo de cartas não vai ser tão aleatório assim. Nós vamos, né, utilizar a nossa estratégia aí, nossa mão, para adquirir cartas, para formar uma segunda mão de cartas. E com essa segunda mão de cartas, na fase 2, é que nós vamos de fato jogar uma segunda vaza, digamos assim, uma segunda partida de vaza, onde nós vamos definir de fato o vencedor. Então eu vou virar aqui as cartas do meu adversário para cima, como eu disse, um jogo para apenas 2 jogadores, apenas para facilitar a explicação, né? Mas é óbvio que no jogo de verdade, cada jogador vai ficar apenas com as suas cartas visíveis, né? Não vai mostrar as cartas para o adversário. Então vamos lá. Você escolhe um jogador inicial para ser o jogador inicial da primeira rodada, pelo método que você quiser. E aí o jogador vai, como eu disse, seguindo a dinâmica do jogo de vazas. Ele vai jogar uma carta, existe ao todo 4 diferentes raças, aliás, desculpem, 5 diferentes raças, que equivalem aos 5 naipes, né? São 5 naipes dentro daquelas terminologias da vaza que eu expliquei ainda há pouco. Então, digamos que o jogador inicial resolveu jogar. Desculpem. Nessa primeira fase, você vai pegar aqui do baralho de compras e vai revelar a primeira carta. Então, essa carta aqui vai ser disputada pelos 2 jogadores. Os jogadores vão fazer uma espécie de leilão, digamos assim, para ver quem fica com essa carta aqui. Então, eles vão jogar uma vaza para decidir de quem essa carta será. E aí, essas cartas que são disputadas dessa forma pelos 2 jogadores vão formar um segundo baralho, digamos assim, uma segunda mão, que nessa segunda mão é a que vai de fato determinar o vencedor. Então temos uma carta aqui de valor 7 do naipe de Doppelganger. Eu vou falar de cada um dos naipes com detalhes mais adiante. Então digamos que eu, para obter essa carta aqui, resolvo jogar essa carta 9. Não, deixa eu ver aqui qual seria o melhor. Essa carta aqui, 8, do próprio naipe de Doppelganger. Por coincidência, eu estou jogando aqui uma carta do mesmo naipe da carta em disputa, mas isso não é obrigatório, certo? Eu posso jogar qualquer carta. E aí, o meu adversário vai lá e joga. Ele é obrigado a seguir o naipe, certo? Ele é obrigado a seguir o naipe, a princípio. E tudo isso que eu estou explicando aqui... Desculpa, eu tô meio gago hoje. Tudo isso que eu estou explicando aqui são as regras gerais, mas os poderes especiais das diferentes raças, das diferentes facções, vão subverter algumas dessas regras. Vou explicar no final o poder especial de cada raça, certo? Tudo isso que eu estou explicando agora é as regras gerais, mas já fiquem sabendo mais na frente que eu vou explicar os poderes especiais de cada raça, que vários deles vão alterar algumas dessas regras gerais, certo? Então, a princípio, pela regra geral, o jogador aqui deveria seguir o naipe. Então, ele joga essa carta aqui, 9, do mesmo naipe do Doppelganger. Então, ele foi quem ganhou essa carta aqui para ele. Essa carta ele deixa com ele, virada para baixo. Essas 2 cartas que foram usadas na disputa vão para um monte de descartes. E eu, que perdi a vaza, vou puxar a primeira carta aqui do topo do monte, sem olhar, e trago ela para mim. Então, esse é um ponto interessante, que nem sempre vai ser legal você ganhar a vaza, porque, às vezes... a carta que está aqui é meio ruim e você pode achar que puxando, como quem perde a vaza, puxa a primeira carta aqui do topo do monte, você pode ali achar que estatisticamente é mais provável que a primeira carta do topo do monte seja até melhor do que aquela que está sendo disputada agora. Então você pode meio que, entre aspas, perder de propósito a vaza, jogar uma carta que você já prevê mais ou menos que vai ser derrotada, porque você não tem interesse naquela carta e acha melhor arriscar pegar aqui a primeira do topo do monte, por exemplo. Então, nesse caso, quem venceu a última vaza vai sempre ser o jogador inicial da vaza seguinte. Então, nesse caso, quem venceu foi o camarada aqui, meu adversário. Digamos que ele escolheu usar. Vejamos. Claro, revela a primeira carta para descobrir qual vai ser a carta em disputa. Estamos agora disputando uma carta de valor 7 do naipe de Mortos-Vivos. Digamos que o meu adversário aqui joga essa carta aqui, uma carta de valor 7 do naipe de Cavaleiros. Como ele é jogador inicial, eu sou obrigado a seguir o naipe dele, a princípio. Então, eu tenho alguma carta do naipe Cavaleiros? Tem. A única carta que eu tenho do naipe Cavaleiros é essa aqui, valor 3. Então, eu jogaria ela e perderia a vaza. Essa carta aqui vai para o monte dele. Eu puxo uma virada para baixo. E as 2 cartas que foram usadas na disputa vão para um descarte.
E assim vai. A gente tem 13 cartas na mão, nós vamos revelar 13 cartas aqui, uma por uma, das que estão viradas para baixo, e jogar 13 rápidas vazas, onde sempre o jogador inicial, ou seja, aquele que define o naipe, é sempre o vencedor da vaza anterior. E aí nós vamos fazendo isso até que todas as cartas tenham sido jogadas. E aí sempre lembrando mais uma vez, o jogador que ganha essa vaza leva a carta que está sendo disputada para ele, e também além disso vai ser o jogador inicial da vaza seguinte, e o jogador que perdeu a vaza puxa um aqui virada para baixo aleatoriamente. Nós vamos fazer isso até utilizar todas as 13 cartas, certo? Todas as 13 vazas. Então, ao final desse processo, o baralho inteiro tem 52 cartas, certo? São 5 naipes, desses naipes, 3 deles têm 10 cartas cada um. Temos um outro que tem 8 cartas e um último que tem 14 cartas. Então, somando esse que tem 14 com aquele que tem 8, dá 22, mais os outros 3 que tem 10 cada um, dá 52. Ou seja, dá 2 mãos de 13 cartas para cada jogador, né? Depois que cada jogador tiver feito aquela primeira fase, onde a gente vai disputar, leiloar, digamos assim, entre nós, quem fica com cada carta, nós vamos ter formado cada jogador vai... Lembrando que quem ganha a carta leva, mas quem perde puxa uma aleatória do monte central. Ao final desse processo, cada jogador vai ter formado, digamos assim, uma nova mão de 13 cartas. Essa segunda mão de 13 cartas, nós vamos disputar, então, uma segunda série de 13 vazas. Novamente, começando sempre pelo jogador que venceu a vaza anterior. O jogador que venceu a vaza anterior vai ser sempre o jogador inicial da vaza seguinte. E aí, nessa segunda série de 13, aí sim vai ser uma vaza, digamos assim, mais tradicional. Nós não estamos disputando a carta do meio, nós estamos simplesmente vendo quem jogou a carta maior, seguindo as regras básicas de que o jogador que não é o inicial tem que seguir o naipe e ganha quem colocar a carta de maior valor do naipe certo, né? E se você não tiver uma carta do naipe certo, você só pode colocar uma carta que não seja do naipe da vez se você de fato não tiver. Essa é a regra geral, existem poderes especiais que alteram isso. E se quem colocar a carta de maior valor do naipe correto, leva a vaza e o seu adversário, enfim, não leva. Então, digamos que aqui na primeira rodada, digamos que o jogador iniciando essa segunda fase, essa fase 2, digamos que o jogador inicial seja eu. Eu vou lá e jogo uma carta aqui, 8 de Goblins. Meu adversário, se tiver algum Goblin na mão, é obrigado a jogar. Ele só pode não jogar. Só pode jogar uma carta de outro naipe se não tiver do naipe certo. Ele tem aqui, ó, um Goblin de valor 8. Aliás, desculpa, esse aqui não é Goblin, não, é morto-vivo. Cadê? Ele tem aqui um Goblin de valor 7 e outro de valor 1. Como tanto o 7 como o 1 perdem pro 8, ele vai pensar, não vou desperdiçar o 7. Já que eu vou perder mesmo, vou deixar o 7 para uma rodada mais na frente, vai que eu ganho. Vou jogar o 1. Então, eu levei essa vaza, tem a carta maior, pega as duas para mim, jogo a próxima. Digamos que na próxima eu jogue aqui a carta 5 do naipe de cavaleiros. Ele vai ver aqui se tem algum cavaleiro na mão. Se tiver, é obrigado a jogar um cavaleiro. Se não tiver, pode jogar outro naipe qualquer. Ele tem um cavaleiro de valor 2. Veja, o único cavaleiro que ele tem. Então ele joga, perde a vaza. As cartas vêm para mim. E assim por diante, nós vamos novamente jogar uma segunda partida, uma segunda rodada, digamos assim, uma segunda fase de 13 vazas. Um jogador joga, outro joga, um joga, outro joga, sempre seguindo aquela lógica geral das vazas. E no final, a gente vai contar os pontos, certo? Cada jogador, as cartas que você ganha na vaza aqui, você traz para um montezinho de contagem de pontos, um baralho de apoiadores, como a regra chama, e no final nós vamos contar os pontos. De que forma é feita essa contagem de pontos? Bom, eu fiz uma divisão aqui das cartas meio aleatória, mas apenas para simular como seria um cenário de final de jogo. No final do jogo, depois que tiver jogado todas as 13 rodadas, né, as 13 vazas da segunda fase, depois de ter jogado todas as 13 vazas da segunda fase, aí nós vamos contar pontos. De que forma é feita essa contagem de pontos? Na verdade, nós vamos verificar, como eu disse na historinha do jogo, nós temos essas 5 raças, essas 5 espécies, né, que habitam o reino, digamos assim,
e nós vamos verificar qual de nós dois conseguiu o apoio do maior número de espécies. Então, veja, não conta exatamente o número de cartas, nem conta exatamente a pontuação das cartas. O que você tem que contar é as espécies, ou seja, eu vou fazer a comparação seguinte. Espécie por espécie. Então, eu vou ver aqui, nos anões, são as espécies, eu ainda não tinha até agora enumerado todas elas um por um, né? Mas são os anões, os cavaleiros, os mortos-vivos, os doppelgangers. Doppelganger é um monstro da mitologia germânica que tem o poder de assumir a aparência de outras pessoas, como a mística dos X-Men. E os goblins, certo? Anões, cavaleiros, mortos-vivos, doppelgangers e goblins. Então você vai olhar, nos anões, quem é que tem mais cartas de anão? Esse aqui tem 3 e esse tem 2. Então ele ganhou o voto, digamos assim, dos anões. Nos cavaleiros, deu empate, 3-3. É isso mesmo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, exatamente. Nos cavaleiros deu empate, 3-3. Em caso de empate, quem ganha? Ganha aquele que tiver a carta de maior valor daquela facção. Então deu 3-3. Só que eu tenho uma carta aqui de valor 8, meu adversário, a maior que ele tem é de valor 6. Então o voto dos cavaleiros é meu. Vamos agora ver os mortos-vivos. Eu tenho 3 cartas de mortos-vivos, meu adversário só tem 2. Então o voto dos mortos-vivos é meu. Doppelganger. O meu adversário tem 3, eu só tenho 1. Então o voto dos doppelgangers é dele. E por último, os goblins. Eu tenho 5 e meu adversário só tem 2. Então o voto dos goblins é meu. Então eu ganhei por 3-2, certo? Você não conta exatamente a quantidade de cartas, nem a pontuação das cartas. Você conta raça por raça. Quem ganhar 3 raças, já que são 5, né? Quem ganhar 3 raças é o grande vencedor, certo? Quem conseguiu o apoio de 3 raças é o grande vencedor. Você conquista o apoio daquela raça quando você tem, no final da fase 2, você tem mais cartas dela, daquela raça específica, do que o seu adversário. Você vai contando raça por raça, quem tem mais cartas daquela raça, quem tiver ganha o apoio dela, quem conquistar 3 apoios ganha. Agora só explicar os poderes especiais de cada raça. Começando pelos goblins, os goblins não têm nenhum poder especial. Eles são aquela raça que eu mencionei que tem 14 cartas, certo? Nenhum poder especial. Na verdade, eles têm um defeito especial, certo? Uma fraqueza especial, não um poder especial, uma fraqueza especial, que é o quê? Os cavaleiros. Os cavaleiros são a raça que tem 8 cartas só. O Goblin vai de 0 a 9, sendo que são 5 zeros. E os cavaleiros vão de 2 a 9, são apenas 8 cartas, mas vão de 2 a 9. Então, o poder especial do cavaleiro é o seguinte, ele sempre ganha do Goblin. Então, você a princípio tem que seguir a regra geral de seguir o naipe, mas se você não tiver nenhum Goblin na mão e por esse motivo for obrigado a jogar uma carta de um naipe diferente, se esse naipe em questão for o de cavaleiro, o cavaleiro sempre vence o Goblin. Se o jogador inicial, né, o jogador que define o naipe, já for ele quem jogar o cavaleiro, e o jogador adversário jogar um Goblin, aí você vence pela regra geral, né? A regra geral é que seu adversário não seguiu o naipe. Mas se ao contrário, se o jogador inicial, o jogador que define o naipe, jogar do naipe de Goblins, você a princípio ainda é obrigado a seguir o naipe, você não pode jogar uma carta de cavaleiro tendo uma carta de Goblin na mão, num caso como esse, mas caso não tenha carta de Goblin na mão e você por esse motivo não for seguir o naipe, você pode jogar uma carta de cavaleiro, e aí qualquer cavaleiro vence qualquer Goblin, independente do valor. Pode ter um Goblin de valor 9 e um cavaleiro de valor 2, o cavaleiro derrota o Goblin. Próxima raça aqui, os anões. O poder dos anões aqui na fase 2, né, naquela fase que nós estamos, é a que define de fato quem vai ganhar. O jogador que perde a vaza vai receber todos os anões jogados durante a vaza. Então ele subverte essa regrinha de quem é que fica com as cartas. Então, como assim? Não importa se o anão era o naipe da vez, e não importa se o jogador que ganhou a vaza foi o jogador que jogou primeiro a carta de naipe de anão, se era o jogador inicial ou se era o segundo jogador. O que importa, não importa nenhuma outra circunstância, o que importa é quem perdeu a vaza leva todas as cartas do naipe de anão. Lembrando que a princípio você sempre deve seguir a regra de seguir o naipe. Então qual é a lógica disso? Digamos que o jogador adversário joga uma carta de um naipe que você não tem. E você já prevê mais ou menos que vai perder aquela vaza, porque você não tem aquele naipe. Então você joga uma carta de anão, você perde a vaza, porque afinal de contas você não seguiu o naipe. No entanto, a carta de anão que você jogou volta para você, né? Ela vai para o seu baralho de apoiadores, porque quando você perde uma vaza,
na qual esteja presente a carta de anão, seja ele a segunda carta que foi jogada, seja ele a primeira, seja a carta de anão naipe da vez ou não. Se você perde uma vaza que tenha naipe de anão, todas as cartas de anão vão para o perdedor. Então, para você jogar um anão como sendo a primeira carta, é sempre mais inteligente jogar um anão baixo, né? Um anão de baixo valor, porque você perde e leva a carta, certo? Não é muito inteligente você ser o jogador inicial e jogar uma carta de anão de valor alto, certo? Então, de novo, anões, em qualquer vaso no qual esteja presente, digamos assim, uma ou mais cartas de anão, o jogador que perde a vaza é quem fica com todas as cartas de anão que foram jogadas naquela vaza. Falta falar aqui ainda dos mortos-vivos. O poder dos mortos-vivos é que lá na fase 1, aquela onde nós estamos disputando a carta do meio, vocês lembram? As cartas de mortos-vivos que são jogadas na fase 1, elas não vão para um monte de descarte, como normalmente acontece. Ao contrário, elas vão para a pilha de apoiadores do jogador que venceu a vaza, certo? Você venceu a vaza, aquela carta que foi usada no processo de disputar quem fica com a carta do meio, que normalmente, em geral, ela vai para um monte de descartes. No caso das cartas de mortos-vivos, elas vão direto para a pilha de pontuação, ou seja, aquela pilha que no final do jogo é que vai definir o vencedor do jogador que venceu a vaza. Não importa se foi ele mesmo quem jogou a carta, se foi o adversário que jogou a carta, se o naipe dos mortos-vivos era ou não o naipe da vez, nada disso importa. Uma carta de morto-vivo jogada na fase 1, um ou ambas, né, se forem as duas de morto-vivo, por exemplo, não vão para um monte de descartes, e sim para o baralho de pontuação do jogador que venceu a vaza. Por último, os Doppelgangers. Doppelganger, como eu disse, é a mística dos X-Men, né? Um ser que consegue assumir a aparência de outros seres, então, de outras pessoas. Então, qual é o poder do Doppelganger? É que a carta do Doppelganger é um coringa, uma espécie de carta coringa. Então, você pode, jogando a carta do Doppelganger, violar aquela regra de que você sempre deve seguir o naipe. Ou seja, você pode jogar uma carta de Doppelganger mesmo que ela não seja o naipe da vez e mesmo que você tenha na mão alguma carta do naipe da vez, né? Normalmente você só joga uma carta que não é do naipe da vez quando você não tem ela na sua mão. E ao jogar você perde automaticamente, né? Porque a regra geral é seguir o naipe. No caso do Doppelganger, não. Você pode jogar uma carta de Doppelganger mesmo tendo na mão a carta do naipe da vez e considera-se que você está seguindo o naipe mesmo não estando, digamos assim. Certo? Então, mesmo que ela, na prática, de fato, você não está, né, jogando uma carta de outro, né, do Doppelganger, quando o jogador da vez, o jogador inicial da vez, digamos assim, o líder da vez, jogou uma carta de outro naipe, mas mesmo assim você pode jogar o Doppelganger. Com ela você viola a regra, digamos assim, de que é obrigatório seguir o naipe e viola a regra de que você só pode jogar uma carta de outro naipe se não tiver uma carta do naipe certo na mão. Então, pronto, basicamente é isso. Esses são os poderes especiais das 5 facções. São que acrescentam um tempero a mais no jogo, mas a dinâmica geral é apenas aquela. 13 na primeira fase, você vai puxando as cartas aqui do baralho para o centro, e os jogadores vão disputar por meio de 13 rápidas vazas quem fica com essa carta. Quem ganhar a vaza leva ela, quem perder leva uma virada para cima do topo do monte. Repete o processo 13 vezes, e aí ao final do processo os dois jogadores vão ter cada um montado um novo baralho, uma nova mão de 13 cartas, e aí você disputa uma segunda fase, novamente com 13 vazas, e nessa segunda fase, quem ganhar a vaza leva as cartas para o seu baralho de pontuação, e no final a gente vai verificar quem obteve a maioria em cada uma das 5 raças. Basicamente é isso. Aí você diz, nossa, puxa, gostei muito do jogo, muito legal, bacana mesmo. Só achei ruim o fato de que ele só pode ser jogado por apenas 2 jogadores, queria jogar ele com mais gente. Seus problemas acabaram, porque existe o Clan 2. Clan 2 é um jogo do mesmo autor, evidentemente, lançado no ano seguinte, que você consegue jogar o Clan 2 isoladamente, sozinho, com rigorosamente as mesmas regras gerais do Clan, as mesmíssimas regras, que obviamente eu não vou explicar de novo. A única coisa que muda no Clan 2 são as 5 diferentes raças e os poderes de cada uma das raças. Então você pode jogar o Clan 2 como um jogo isolado, né? Joga ele sozinho, por assim dizer. A única coisa que vai mudar, usando exatamente as mesmas regras gerais do Clan 1, a única coisa que vai mudar são os poderes das diferentes raças. Então vamos explicar aqui rapidamente quais são as raças do Clan
2. Nós temos os gnomos. Qual é o poder dos gnomos? É que na fase 2, naquela fase que vai, né, efetivamente trazer as cartas para o seu baralho de pontuação, quando você ganha um gnomo, você não coloca ele no baralho de pontuação imediatamente, você deixa ele ao lado, num espaço à parte. O gnomo é como o Goblin, ele não tem um poder especial, ele tem uma fraqueza especial. Você deixa o gnomo ali ao lado, numa pilha à parte, não coloca ele imediatamente na ficha, na pilha de contagem de pontos. Por quê? Por causa dos gigantes. Deixa eu encontrar aqui uma ficha de gigante, uma carta de gigante. Gigante, 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 gigante. Chega o gigante aqui. Uma carta de gigante. Por causa dos gigantes. Porque na fase 2, em rodadas posteriores, ainda dentro da fase 2, sempre que um jogador ganhar uma carta de gigante para ele, e aí veja bem, é ganhar a carta de gigante, não é necessariamente ganhar a vaza usando a carta de gigante. Essa carta de gigante pode até mesmo ser uma carta que foi jogada pelo seu adversário e perdeu, mas você levou para você, né? Então sempre que você ganha uma carta de gigante ao vencer uma vaza, você vai olhar se o seu adversário tem algum gnomo com aquele mesmo número. Aqui não é o caso, né? Eu ter um gnomo de valor 1 e o gigante de valor 9. Mas você vai olhar se, ao ganhar uma carta de gigante para você, você vai imediatamente olhar se o seu adversário, por acaso, não tem um gnomo com aquele mesmo valor da carta de gigante que você está ganhando agora. Se tiver, o gigante esmaga o gnomo, aquela carta do gnomo sai definitivamente do jogo, certo? Não vai valer nenhum ponto no final aquela carta de gnomo, ela foi esmagada, ela saiu do jogo, certo? Então, o poder do gigante corresponde à fraqueza do gnomo. Cada vez que você ganha uma carta de gigante, você vai conferir se o seu adversário não tem, por acaso, alguma carta de gnomo do mesmo valor, importante isso, do mesmo valor. Caso tenha, aquela carta de gnomo esmagada, sai do jogo, não vai contar pontos para o seu dono. Esse é o poder dos gigantes, é ter essa força. É mais ou menos como os goblins e os cavaleiros, né? A fraqueza de um é a força do outro, é uma duplinha aí. Temos ainda os profetas. Vamos encontrar aqui o profeta. O profeta tem esse símbolo aqui de uma garrafinha aqui. Na fase 1, naquela fase onde nós estamos aí disputando aquela carta do meio, o jogador que vence uma rodada, né, vence uma vaza, usando um profeta, tem o direito de olhar a carta do topo do monte e decidir se fica com ela ou se fica com aquela que está virada para cima em disputa. Vocês lembram que eu expliquei que às vezes, dependendo da força da carta aqui do topo do monte, que está virada para cima, aliás, sendo disputada, às vezes você pode até pensar que não vale a pena ganhar uma vaza, é melhor arriscar e ver o que vem virado para baixo ali. No caso do profeta, esse raciocínio não se aplica, porque ele vai ter o poder, ao ganhar uma vaza usando um profeta, você vai ter o poder de olhar a carta do topo do monte e escolher se quer a que está virada para cima ou se quer a do topo do monte. Então, no caso do profeta, sempre é bom negócio ganhar, porque você vai ter o poder de ver a carta virada para baixo do topo do monte e depois decidir qual das duas você quer. Quarta raça do Claim 2 são os Trolls. Deixa eu encontrar um Troll por aqui. Veja que são os Trolls. Os Trolls, eles têm um poder especial, que eu também diria que é uma espécie de fraqueza especial, que é o seguinte: você só pode ganhar um Troll por rodada, certo? Então, se naquela vaza que está acontecendo na fase 2, se na fase 2 as duas cartas são de Troll, porque o Troll era o naipe da vez, e aí o outro jogador seguiu o naipe, portanto nós temos duas cartas de Troll que serão adquiridas pelo jogador que venceu a vaza. O jogador não leva as duas, ele pega apenas a de maior valor e a outra fica aqui por perto, ao lado, numa posição aí que os jogadores determinarem. E essa carta aqui vai ser adquirida, vai para a mão, né, para a pilha de contagem de pontos, na verdade, do vencedor da próxima vaza. Então ela fica aqui aguardando, quem vencer a próxima vaza leva ela. Só que se na próxima vaza também tiver um ou mais Trolls, tiver um ou dois Trolls na próxima vaza, a regra continua se aplicando. O jogador não pode levar nunca dois Trolls na mesma rodada. Então se na próxima vaza tiver dois ou mais, tiver dois Trolls aqui no centro, deixa eu dar um exemplo aqui. Se na próxima jogada tiver dois ou um Trolls aqui no centro da mesa, mais esse outro aqui que já estava de lado esperando, escutando a conversa, o jogador que venceu a vaza vai levar apenas de maior valor e os outros ficam esperando.
Então sempre o próximo que ganhar uma vaza vai sempre pegando esse troll aqui, sempre respeitando a regra absoluta de que você só pode levar para sua pilha de contagem de pontos um troll de cada vez. Não importa se eles saíram do centro aqui da mesa, que foram jogados de fato na vaza, não importa se eles eram algum daqueles que estavam aqui ao lado, escutando a conversa, aguardando em virtude de jogadas anteriores, sempre só pode levar um troll de cada vez. Você sempre vai levar o de maior valor. Se terminar o jogo, já chegar na última, na 13ª e última vaza, e ainda tiver trolls aqui esperando, aí o vencedor da última rodada, aí leva todas as cartas de troll que por acaso ainda estiverem aqui aguardando. Inclusive isso vale para os gnomos também, eu não cheguei a explicar esse detalhe, mas vocês devem ter presumido, né? As cartas de gnomo o jogador vai sempre deixando por pé, em vez de botar direto na sua pilha de contagem de pontos, ele vai deixando viradas para cima, porque para ver se um gigante pode ou não esmagá-los a cada vez que um gigante é utilizado. E aí no final, depois da 13ª e última vaza, é que você junta as cartas de gnomo e coloca no seu monte de contagem de pontos, certo? Só fechando parênteses. E por último, a quinta e última raça do Clan 2 são os dragões. Vou encontrar um dragão aqui para mostrar para vocês. O poder especial do dragão é o seguinte: você será o líder na próxima rodada. Se você vencer a vaza, isso aí é redundante, né? Você já seria o líder de uma forma ou de outra. Mas se você perder a vaza, tendo jogado uma carta de dragão, ou seja, a regra diz assim: o último jogador que jogou uma carta de dragão. Ou seja, se o naipe da vez era o naipe de dragão, e você perdeu a vaza, você será o jogador inicial da próxima rodada. Mesmo tendo perdido, certo? Ele subverte essa regra de definir quem é o líder, o jogador que define o naipe da rodada seguinte. Então, o último jogador a ter jogado uma carta de dragão naquele naipe, naquela rodada, naquela vaza. O último, que muitas vezes vai ser o único também, mas se não for, é o último mesmo, né? Então, você será, tendo perdido ou tendo ganhado a vaza, o último jogador a ter jogado a carta de dragão na vaza, o último, que muitas vezes também será o único, mesmo tendo perdido ou tendo ganhado também, leva o direito de ser o primeiro jogador na rodada seguinte. Então esse é o Clan 2, você pode jogar ele como um jogo independente, mas você também pode juntar os dois jogos, o Clan 1 e o Clan 2, e jogar para 3 ou 4 jogadores. Como é que isso funciona? Você não vai ter 5 raças, 5 facções, você vai ter 7. Então, primeiro de tudo, você vai escolher uma duplinha. Ou você joga com cavaleiros e goblins, ou você joga com gigantes e gnomos. Uma dessas duas duplas. Se você escolher uma, necessariamente você descarta a outra. Das demais raças que sobram, você escolhe 5. De modo que você vai ter ao todo 7 raças. E aí você vai jogar... A dinâmica em geral do jogo é basicamente a mesma, certo? Com duas diferenças básicas. A primeira é que na fase 1, aquela fase onde nós vamos virando a carta aqui no meio e disputar quem leva ela, você não vai virar apenas uma carta para ser disputada, você vai virar 2. O jogador que vencer a vaza escolhe uma das duas para ele, o jogador que ficar em segundo lugar da vaza, digamos assim, escolhe a outra, e o terceiro ou quarto, se houver, vão puxar aqui do topo do monte, certo? Como é que eu defino quem ficou em segundo, terceiro lugar da vaza? Usando aquela regra geral de que você tem que seguir o naipe. Então, se ganha a carta de maior valor do naipe da vez. Então, quem ficar em segundo lugar é quem jogou a segunda carta de maior valor do naipe da vez. E quem ficou em terceiro lugar é quem jogou a terceira carta de maior valor do naipe da vez. E quem vai ficar em último vai ser quem não seguiu o naipe, né? Ou seja, os jogadores que seguiram o naipe são ordenados do maior para o menor. Da maior carta jogada para a menor carta jogada. Depois, todo mundo que não seguiu o naipe, você também ordena da maior para a menor. E aí não importa o naipe. Em caso de empate, você coloca na frente da fila, digamos assim, quem jogou primeiro. Então o jogador inicial tem preferência em seguir o seu vizinho da esquerda, né? O jogo seguindo em sentido horário. Então isso aí define quem é o primeiro, segundo, terceiro até quarto colocado nesse rankingzinho em cada vaso. Então o primeiro, vão ser 2 cartas em disputa. O primeiro escolhe uma, o segundo escolhe a outra, o terceiro puxa do topo do monte, o quarto, se houver, também puxa do topo do monte. Isso na fase 1. E na fase 2, a dinâmica também é muito semelhante, com a diferença que em vez de ser apenas 2 cartas se enfrentando, vão ser 3 ou 4, dependendo se você está jogando em 3 ou 4 jogadores. E aí o jogador que ganhar a vaza leva todas as cartas da vaza.
uma partida em 4 jogadores, na verdade, é disputada em dupla, certo? Você e sua dupla se sentam frente a frente. Aí fica bem parecido mesmo com o jogo de sueca. Você e sua dupla sentam frente a frente. E aí, no final, você vai somar as cartas dos 2 jogadores da dupla na hora de fazer aquela contagem final de pontos. Já uma partida disputada em 3 jogadores, não. Joga cada um por si. Tem só um último detalhe, que na partida com 3 jogadores pode acontecer empate, porque são 7 facções ao todo. Pode ser que o jogador A leve 3, o jogador B leve 3, o jogador C leve 1, então empatou. Nesse caso de empate, que só vai poder acontecer em partidas com 3 jogadores, como é que você desempata? O jogador dentre os empatados, aquele que tiver mais cartas das facções que votaram nele. Ou seja, você vai considerar apenas as facções que você ganhou. Certo? Cada jogador dentre os empatados vai considerar apenas as facções que ele ganhou. E aí vai ver quem tem mais cartas das facções vencidas, né? Digamos assim. As facções que votaram nele, como diz a regra. Quem tiver mais cartas das facções que votaram em si mesmo é o vencedor, né? É o critério de desempate. Persistindo o empate, você vai somar o valor das cartas das facções que votaram nele. Né? O primeiro critério de desempate é a quantidade de cartas, digamos assim, considerando apenas as cartas das facções que votaram em você. E o segundo critério de desempate é o valor das cartas, igualmente considerando apenas as facções que votaram em você. Então esse foi o nosso jogo da semana. Joguem Claim 1 e 2, ou os dois juntos. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir e seu comentário, se inscreva no canal, ative a notificação e até o próximo jogo.